A próxima mesa eu quero convidar aqui o companheiro Gerson Brito, que é ex-dirigente nacional da CONAM, da Confederação Nacional das Associações de Moradores, ex-militante da nossa gloriosa Juventude Socialista, atualmente milita no Partido Comunista do Brasil, não é isso, Gerson? E também é pré-candidato a deputado federal, não é isso? Verdade. Pré-candidato a deputado federal. O Gerson vai falar um pouquinho aqui, vai dar um depoimento dele aqui sobre o governo Brizola e o movimento comunitário. Ele teve uma atuação muito forte no PDT, do movimento comunitário nos anos 80, principalmente na Baixada Fluminense, ainda como militante da JS. E eu convidei aqui o Gerson para falar um pouco para vocês. Ô Gerson, a palavra é sua, meu irmão. Antes de mais nada, obrigado aqui pelo teu carinho ter vindo aqui dar essa contribuição para nós aqui. Obrigado, William. Aqui, na pessoa do William, quero cumprimentar toda a mesa aqui, o companheiro da mesa, o companheiro aqui, e a plateia também. Boa tarde a todos e a todas. Antes de falar da FAMEG, movimento comunitário propriamente dito, quero dizer que eu sou oriundo dessa casa. Me emociona aqui, temos que voltar. Depois de mais de 20 anos, eu não entro nessa casa. Aqui que eu nasci politicamente, aqui que eu aprendi tudo que eu sei até hoje de política. Nos anos 80, com a retomada da democracia, naquele momento que a gente vivia, um momento muito difícil para nossa juventude. Brava gente, pra guerrear, onde vai, eu vou servir, vou ficar livre, ou morrer pelo Brasil. Vou ficar pátria livre, ou morrer pelo Brasil. E tenho orgulho, fazer a honra de ter participado do pessoal que foi esperar o nosso comandante no aeroporto. E entre eles tinha um do qual eu fiz parte, falei isso com o William. Eu sou da corrente de pensamento do nosso grande companheiro guerreiro Francisco Julião, da Liga Camponesa. Sei muito que vocês sabem disso. E em função disso aí, fui militar na campanha nacional da reforma agrária, naquele ano que foi organizada pelo Bertinho em base. Fizemos um grande trabalho e realizamos aqui, comecei a participação no Congresso da Juventude de 83 na Câmara de Vereadores e fui eleito diretor nacional e em 86 fui dirigente nacional até 89 do Congresso com a presença do Brizola, um grande congresso que nós fizemos com a grande participação da JS. E naquele momento, né, de luta, nós daqui, muitos de vocês são desses que eu sei também, nós somos aqueles 2% que ninguém acreditava em Brizola, 2% de 82. E nós abraçamos essa bandeira. Mas nós não estávamos e brigava muito dentro da Baixada pela questão, um pouco da história do movimento comunitário. Ele nasceu nas reivindicações da democracia, nas reivindicações da luta do povo trabalhador, na reivindicação do saneamento, na reivindicação da saúde, na reivindicação do transporte. Essa foi a luta. E a FAMEG nasceu de uma reivindicação até, digamos assim, classe média, né? Que nasceu ali da reivindicação do Forte de Copacabana, que queriam demolir, que era um patrimônio. E ali nasceu um movimento que as associações da Zona Sul começou um trabalho, fizeram a primeira reunião aqui na API, em 77, e depois nasceu a ideia de criar um congresso da FAMEG, né? Na própria API nós fizemos esse congresso, com a participação aí no primeiro momento de outros companheiros, o Campos, depois veio o João Rezende, depois veio o Chico Alencar, depois veio o Almir de Paula, depois veio o Gomes. A Jacira agora recentemente, estou falando uma década, vou chegar lá, nos anos 80, né, que foi a luta. E a gente sempre teve dentro do governo de Brizola uma grande participação e um respeito pelo movimento social. E um grande respeito que o governo Brizola tinha essa característica, né? E nós criamos dentro do trabalho da reivindicação do movimento, que foi os conselhos populares,
que tinha voz, que tinha voto, inclusive, quero dizer para vocês, dentro do quartel da PM, que era o Conselho Comunitário de Ética, com participação da Associação de Moradores, em função da questão da violência que tinha naquele momento, que passava no Rio de Janeiro. E veio aí um grande trabalho. O João Rezende, quando se elegeu presidente da FAMESP, foi por 2 mandatos, fez um grande trabalho que diz respeito, e até hoje reina no Brasil inteiro, que foi a questão, né, do pessoal da casa própria, dos mutuários, e com aquele dinheiro de mutuário que se comprou a sede da FAMESP aqui na Rio Branco, 54, que foi um movimento áureo de luta naqueles anos, dos anos 80. E aqui nós fizemos a grande festa dos 10 anos da FAMESP, na inauguração do Sambódromo, uma presença do Milton Nascimento, uma presença de vários artistas, e foi um grande trabalho. Eu estou falando mais da parte política do movimento comunitário. Claro que nós temos os problemas, temos a questão nem tudo é flor, nem tudo é, tem a luta diária e a participação diária. Mas eu quero falar sobre esse enfoque do PDT, que o PDT naquele momento teve uma visão de entrar, porque na verdade até aquele então era muito dominada principalmente pelo PT e por outros partidos. E o PDT, na verdade, a gente fazia congresso com 5 mil pessoas. Você daquelas 5 mil pessoas, no PDT tinha 3 mil pessoas, mas não tinha uma organização, um movimento organizado dentro do partido para essa visão, e a gente normalmente fechava com os candidatos do PT, do PCdoB, e lá a gente nunca teve a direção. Foi quando a gente começou dentro do PDT a organizar isso aí, eu fiz parte dessa organização, nós fizemos um trabalho na Baixada Fluminense junto com o pessoal do Rio de Janeiro, né? O próprio Amigo de Paulo fazia parte do PDT naquela época, e outros companheiros. Fizemos reunião aqui nessa plenária aqui com a companheira Carmen Sinira, muitos de vocês lembram da companheira Carmen Sinira. Fizemos aqui e ela nos deu, através do próprio Brizola, né, a condição da gente fazer um grande trabalho pelo Estado inteiro, e no Congresso, com mais de 5 mil pessoas na UERJ, nós retomamos a direção da FAMESP, fizemos um grande trabalho. Foi momentos altos do movimento. Mas a história ela passa, ela se processa. Veio aí os anos 90, né? E aí nós caímos naqueles 8 anos aí do neoliberalismo, do pensamento único, passado pela mídia, por tudo, e parecia que naquele momento só tinha o plano cruzado e mais nada se podia construir. A mídia tomou conta de tudo e o movimento comunitário ficou, os movimentos sociais, muito esquecidos nessa questão. E aí veio, na verdade, no contínuo, veio a valorização das ONGs, isso, naquele momento os sociais ficaram um pouco de fora disso aí. E só conseguimos retomar esse trabalho a partir de novo da organização do Fórum Social Mundial, onde organizamos diversos movimentos, diversas parcerias para retomar esse trabalho. E foi um momento muito rico do movimento comunitário nos 2 governos do Leonel Brizola, e também não podemos deixar, com todos os seus problemas que houveram, tudo aconteceu, o governo saturnino, na figura do João Rezende, que era presidente da FAMESP, saiu da FAMESP, tanto que você vê como que era a força do movimento comunitário, que ele saiu da FAMESP para ser vice-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, na chapa do Saturnino Braga, onde criou os conselhos populares do município do Rio de Janeiro, cada subprefeitura regional, desde a Zona Oeste até aqui a Zona Sul, onde tinha uma regional da prefeitura, tinha um representante da comunidade, através da Associação de Moradores participando. E a nossa luta não é só isso. Nós temos que resgatar aqui o papel histórico do movimento social e principalmente do movimento comunitário, que foi a criação do SUS, Sistema Único de Saúde, na Constituição de 88. Foi uma luta. E nós invadimos Brasília com várias caravanas para reivindicar naquele momento, vocês sabiam que tinha o Centrão e tinha os partidos da esquerda, o PDT da esquerda, e a gente pressionando nas galerias, nas comissões, para passar a nossa proposta, e conseguimos passar muitas dessas propostas para criar a famosa Constituinte Cidadã, a nossa Constituição, que hoje está sendo atropelada, que hoje está sendo massacrada. Porque nós não temos que criar nova lei, não. Nós temos que defender a Constituição de 88. O que eles estão fazendo com essas PEC aí é para tirar os direitos sociais, que foi conquista não do governo do PT, foi uma conquista do governo do povo trabalhador, do povo que foi lá em Brasília para fazer o nosso trabalho. Não é conquista de nenhum governo, a não ser a conquista do nosso povo, a nossa conquista. E hoje o que eles fizeram?
fizeram aí, a grande sacanagem que estão fazendo de ontem para hoje aí, fizeram esse movimento aí, não sabia de onde veio, movimento de caminhão para lá. Na verdade, ele sabe que foi um movimento de patrão, que anda lá. Quando o patrão foi lá, conseguiu, sentou com quem? Com tênis, conseguiu as suas reivindicações, deixou os caminhoneiros, trabalhadores, tudo passando, levando cacete. Na tal da GLO, né? Garantia da lei e da ordem. Na verdade, sabe o que é? Não é GLO a garantia do governo da ordem, não. É o governo para ter a liberdade de oprimir o povo. Essa é a verdade, GLO é isso. É o governo para a liberdade de oprimir o povo, para fazer e deixar de reivindicar os seus direitos fundamentais. É isso que nós temos que debater, é isso que nós temos que levar. Nesse momento que nós estamos vivendo, o movimento comunitário tem um papel importante de se reerguer, de lutar nas suas associações, de fazer, porque nós temos, eu tenho crítica também, que eu fui de movimento, eu sei como é que funciona. Nós temos que deixar de ser, com toda clareza, ser aquele presidente de pastinha que só vai lá reivindicar, fazer cartorial, não. Tem que ser a luta, esclarecer, reunir, dizer o que está se passando. O país está acontecendo isso e aquilo. A verdade é essa, nós temos que ter um trabalho. Nada contra ninguém. E o Brizola sempre levantava isso. O Brizola dizia uma coisa que era muito importante. Olha, cuidado com esse pessoal que está entrando aí nas comunidades, levando a Bíblia, levando sua conversinha. E aí depois a gente vai perder os movimentos, vai perder as coisas. E vamos entrando. Hoje nós vemos as comunidades a intolerância religiosa. As comunidades, né? Aquelas afrodescendentes hoje não podem fazer o seu culto da sua espiritualidade, não podem desenvolver, que são perseguidas muitas das vezes. A gente sabe disso, como é que acontece. Então é muito importante, nós movimentos sociais vivemos e construímos e estamos lutando para a defesa da nossa comunidade. E é claro que o cara que é presidente da associação, ele tem que atender um pedido de A, um pedido de B, uma coisa que agora o cara vai na associação, porque é ali que ele vai ser relevado. Mas a associação tem um papel, além de ser um papel reivindicatório e cartorial, tem um papel fundamental, que é o papel político de transformação. Se não for para transformar, não serve. Tem que lutar para transformar a sociedade, esclarecer a sociedade e dizer claramente aquilo que nós estamos vivendo e fazer o papel que é o papel resistir, avançar e vencer. Esse é o nosso papel, companheiro. Muito obrigado. Muito obrigado, companheiro Gerson. Eu fico, mais uma vez, eu fico feliz hoje da gente estar realizando esse curso aqui e poder congregar aqui companheiros que muitas vezes pelos caminhos aí pelos caminhos que a política acaba nos levando nesse processo eleitoral e da legislação eleitoral e dos embates do dia a dia, eles acabam se distanciando um pouco, mas a gente sabe que o coração deles sempre vai estar aqui dentro, e hoje tu me emocionou aqui também, é a segunda vez que eu me emociono aqui nessa plenária, mas porque de verdade eu sei que para o Gerson, para o Franklin e para muitos outros que estão aqui hoje, a gente não conseguiu ver o nosso grande comandante Leonel Brizola presidindo esse país. Principalmente esses caras que viveram os anos 80, eu fiz questão de trazer o Gerson aqui, porque sei do histórico dele de brava militância naquele período, e até hoje, mas principalmente para aqueles jovens, e ele era bem mais jovem ali dos anos 80, como era importante, cara, fazer a transformação da realidade brasileira. E essa transformação, ela se dava basicamente pela organização popular, e a organização popular, para nós brizolistas, ela tinha um caminho que era o trabalhismo brasileiro. É muito difícil hoje a gente muitas vezes ver o nosso partido, e é uma crítica aqui, e quem sabe aqui me vê construindo todos os dias o nosso partido. É muito difícil a gente ver o nosso partido muitas vezes representado por pessoas que não têm a mesma capacidade de se indignar e de se emocionar como esse companheiro aqui fez hoje, como outro companheiro mais cedo fez. Porque essa indignação, são esses olhos marejados, essa voz embargada, que mostram verdadeiramente quem são os companheiros que acreditaram no projeto do Brizola. Muitos deles hoje não estão no nosso partido, mas eu sei, companheiro Gerson, que aonde vocês estiverem,
o compromisso de vocês continua sendo um verdadeiro compromisso com a causa popular que o Brizola nos ensinou. Então, para nós, te receber aqui depois de 20 anos nessa casa, e para mim especialmente, que junto com os companheiros do movimento comunitário, a Aparecida está aqui, está presidindo o nosso movimento nesse momento no estado do Rio de Janeiro, de verdade dá uma grande sensação de orgulho, de satisfação e de felicidade. E como o Brizola dizia, o reencontro muitas vezes ele é muito mais feliz do que o primeiro encontro, né? Então pode ter certeza que esse teu reencontro aqui com o PDT e com o trabalhismo, eu espero que, e te respeitando na organização que você está hoje, como organização irmã, os companheiros do Partido Comunista do Brasil são companheiros, parceiros, irmãos do mesmo campo que nós, mas te respeitando, eu sei que teu coração sempre vai estar aqui dentro desse PDT velho de guerra, porque é o coração de um velho brizolista. Companheiros, eu vou abrir aqui agora para as perguntas. Companheiro Franklin, tá a palavra franqueada. Se alguém quiser, só levantar o braço aqui, por favor. Eu vou escrever. Eu só vou pedir para a gente não atrasar muito. Companheiros, meu boa tarde. De fato, conforme o Everton falou aqui, nós nos emocionamos com as coisas do passado, o que nós vivemos ao lado do Brizola. E eu vivi com o Brizola quase todos os dias dentro da Ilha do Governador. Não sei quem já ouviu falar na Vila Joaniza, na Ilha do Governador. Aquilo nasceu com a luta da associação que foi criada por mim na época, encarando aqueles militares torturadores que queriam massacrar os próprios servidores da área civil dentro da aeronáutica. Nós criamos ali a Vila Joaniza com a ajuda de Leonel Brizola. Pedi a ele, solicitei e ele atendeu. E o poder comunitário nos ajudou a fundar aquela vila. Hoje está destruída. Criaram tal de barbante. Mas, companheiros, nós salvamos os nossos irmãos daquelas favelas da ilha, certo? Com a luta comunitária, que quase todos os dias estavam ali dentro do meu gabinete solicitando a ajuda do governo, e o Brizola nunca negou. Obrigado, companheiro Franklin. Companheiro Ronaldo. Não, eu vou falar rápido na Constituição de 88. Essa Constituição, na 88, eu estava no Exército, na paraquedismo. Essa Constituição de 88 é uma Constituição mesmo que a gente tem que defender ela. Porque ela é a Carta Magna. Enquanto a gente ainda tiver ela e conseguir defendê-la, a gente vai manter o que a gente veio brigando desde Getúlio, né, companheiro? É isso que eu peço que a gente reflita. Quem não pegou ela, ainda não leu, não se aprofundou, vamos fazer essa observação na Constituição de 88. Obrigado. Obrigado, companheiro. Lembrando, depois eu vou dar a data aqui para vocês. A Fundação, ela tem um evento de 40 anos, é isso? 40 anos da Constituição? A gente está fazendo agora? 30 anos. 30 anos, 88, é isso aí. A gente está com um evento. 78. Isso. No dia. Qual o dia da palestra, William? Da Constituição? 4 de junho nós vamos ter aqui uma palestra sobre os 30 anos da Constituição de 88. Vai estar falando para a gente o deputado Paulo Ramos, que foi constituinte. Na época não estava no PDT, ele ainda estava no MDB, mas foi constituinte. E a gente vai trazer mais uma pessoa para debater com o deputado Paulo Ramos. Companheira
4 de junho. A gente também vai estar avisando para vocês pela rede de notícias do PDT, para aqueles que se inscreverem. Companheira Lúcia, daquela forma sucinta que eu te conheço, estou de olho em você. Gente, sinceramente, cadê o Sérgio Lichard? Já saiu? Olha, é emocionante realmente o companheiro Franklin. O que está acontecendo hoje aqui, eu estou sentindo assim, uma espécie de levante. São poucos de qualidade que estão aqui. Precisamos fazer. Esse país, esse Estado necessita de um levante. E nós precisamos disso. Vamos levantar este Brasil. E o que acontece? Eu não sei se vocês conhecem, porque o levante, ele acabou de se confirmar aqui com a presença de Lauri Bernardes. E vocês conhecem Lauri, um grande brisolista, é o Darcy Ribeiro, homem da cultura e nacionalista. Então, o que eu falei aqui hoje, eu só quero confirmar, porque é importante até vocês que estão retornando sentir esse peso, o peso, a responsabilidade que nós temos agora sobre essa política, uma política que precisa ser renovada com as nossas lideranças comunitárias. E nós temos aqui grandes personalidades, como o companheiro, que eu esqueci o nome, mas ele sabe que a gente andava sempre junto com o Brizola. Então é uma corrente, gente, de força que está aqui e comandada pelo nosso comandante aqui, o Everton, e a Aparecida, que mesmo sendo nova aqui no partido, é uma companheira forte, brisolista, e nós temos essa responsabilidade. Brizola Eu quero aproveitar aqui e vou fazer uma pergunta aqui para o Gerson. É o seguinte, Gerson, hoje primeiro, você participou ali desse processo de fundação, de reorganização do movimento comunitário nos anos 80 ali, principalmente. Eu te passei aqui agora, eu li um pouquinho sobre um artigo numa antiga revista, Cadernos do Terceiro Mundo, que era editado pelo deputado Neiva Moreira. Eu procurando um material aqui para fazer o curso, eu por acaso, aliás, eu não, o Roberto que está ali, foi o Roberto que achou. Roberto achou e me passou. E aí eu tive a oportunidade de ler um pouquinho sobre aquele momento. E o que a gente vê hoje é o seguinte, na grande maioria das vezes, são associações que não conseguem de verdade ter a capacidade de representar as populações dos bairros e das comunidades. Eu queria te perguntar o seguinte, do ponto de vista político, como é que você enxerga, onde que aconteceu essa divisão, onde que se perdeu, onde que se perdeu aí a representação das associações, que eram de verdade associações muito fortes de representação. Você falou do João Rezende, que foi vice-prefeito. Eu lembro aqui, por exemplo, o outro, Chico Alencar, também foi presidente, né, um deputado super votado. Exatamente. Então, num determinado momento, isso se perdeu. Dificilmente hoje, e eu espero que esse trabalho que a gente está fazendo aqui contribua para mudar esse quadro, mas dificilmente hoje nós conseguimos aí eleger um representante de uma associação de moradores, a não ser aqueles que têm algum nível de articulação com fisiologia governamental, com aquelas máquinas que a gente viu aí nos últimos anos. Onde que tu vê aí que foi construído esse ato? Só antes eu queria citar aqui e agradecer a presença também de um querido companheiro nosso, brisolista, de muitos anos, que é o companheiro Clemir Ramos, que também está aqui presente conosco no nosso evento. foi o primeiro vereador do PDT e deputado federal. Brisolista. Verdade. Bem-vindo à Zona Oeste, lá no trabalho. Deixa eu, respondendo aqui a pergunta do Hélio, com relação ao que aconteceu, porque hoje nós não conseguimos levantar a massa, digamos assim, né? Quando a gente botava aqui 30, 40, 20 mil pessoas aqui na Candelária,
Nos anos 80 era uma festa da direta, né? Toda sexta-feira era Candelária ao amarelinho. Candelária ao amarelinho, mas com 50, 100 mil pessoas, né? No rumo da direta. Na verdade, o momento dos anos 80, tem que diferenciar também o momento histórico e do qual nós estamos vivendo, e aquele momento, tem a fotografia daquele momento. Qual era a fotografia daquele momento? Nós estávamos sob o regime militar em 1979, né? No governo Figueiredo, que só acabaria em 85. Nós fizemos um grande levante do movimento das diretas, onde conseguia concatenar todo mundo dentro desse movimento. E os movimentos sociais, o movimento comunitário, além de ter uma pauta reivindicativa do saneamento, da saúde, do transporte, do mutuário, ele tinha também uma pauta política na defesa da liberdade. Nós tínhamos essa pauta política na defesa da nossa liberdade, porque eu, particularmente, só fui votar aos 30 anos de idade. Pela primeira vez que eu votei para presidente, eu tinha 30 anos de idade, em 1989. Então era uma pauta que a juventude tomava, o movimento comunitário tomava, e aquilo conseguia continuar bastante. E nós fomos avançando, fizemos a questão da Constituinte, participamos, e paulatinamente da Constituinte. Depois da Constituinte veio a questão, né, das emendas parlamentares que diz respeito para fazer a questão da regulamentação da Constituinte, onde veio as leis que regulamentavam, como hoje uma lei grande, que foi a questão do SUS, que foi a questão do Estatuto da Cidade, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tudo isso foi luta do movimento social, tudo isso foi luta junto com o movimento comunitário que fez isso nos anos 90. E essa luta, ela continuava, essa luta fazia. Chegou os anos 90, parece que a gente já tinha conquistado tudo, fizemos a Constituinte, nosso problema está resolvido, elegemos o presidente da República, vamos voltar para casa que eles vão resolver tudo. Aí, como diz a música, foi aí que erramos. Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? E nós temos passando culpa. E outra coisa, vou dizer bastante aqui, nós perdemos muita liderança, né? Pessoas que tinham capacidade de raciocinar, pessoas que naquele momento tinham um papel histórico de refazer e fortalecer nova liderança. Com o advento de alguns desses partidos de esquerda assumirem o poder, largaram o movimento e foram assumir os gabinetes. É uma verdade, não sei dizer certo. Muitos companheiros largaram, não porque não tinha competência, poderia assumir aquele papel, mas poderia dar uma contribuição maior dentro dessa questão da formação dos companheiros. E nós não tivemos uma escola de formação, não aproveitamos isso e não fundamento. Isso que vocês estão fazendo hoje aqui é história, né? Reinventando, vocês estão reinventando a história. Vocês estão comendo parabéns. Eu estou muito orgulhoso de estar aqui. Não sou emocionado, estou muito orgulhoso de estar aqui. Vocês estão reinventando a história. E nós começamos a história, a luta e a aglutinar o povo em momento de crise. Só se cresce em momento de crise. As flores mais lindas são do deserto. Ali, no solo árido, difícil. Ali que nascem as belas flores. É ali que nós construímos. É o nosso papel. E aqui, nesse solo difícil que está se passando hoje, eu tenho certeza que nós vamos construir o movimento comunitário, vamos construir as nossas liberdades e vamos dar um fora a esse governo maldito que está aí, acabando com o povo brasileiro, vendendo o pré-sal, vendendo a Eletrobras, vendendo o Brasil, vendendo a nossa soberania. Nós só seremos felizes quando partilhamos a nossa riqueza. O problema não é o combustível estúpido, o problema é o golpe, o problema é o pré-sal, o problema é o petróleo. Mataram o Gaddafi para tomar o petróleo, isola a Venezuela para tomar o petróleo. Temos que ter consciência maior, além da nossa fronteira, para entender o que está acontecendo nesse país. Outra coisa que nós sempre discutimos, que o movimento comunitário discutia, é a questão da tal reforma política que nunca foi feita. Não fizemos reforma política, estamos pagando. Está aí o judiciário tomando conta do país, botou de joelho o Congresso, botou de joelho o Senado, e não temos coragem de rejeitar, de fazer e defender a nossa democracia. A democracia se constitui com a voz do povo. A voz do povo está no Congresso Nacional, a voz do povo está no Senado. Se está mal escolhido, nós temos que reinventar de novo para fazer com que volte a nossa voz e defender o povo brasileiro naquilo que mais é soberano, que são as nossas riquezas, a riqueza do povo brasileiro. E o movimento comunitário, eu tenho certeza, com essas crises, com tudo, com esse exemplo que está aqui e outras coisas que estão acontecendo, é porque também houve muita divisão. Divisão no bom sentido. Hoje você tinha um movimento comunitário, a FAMEC contemplava todas as pautas, estavam dentro da FAMEC.
as pautas do saneamento, a pauta do meio ambiente, a pauta da saúde. Hoje não, você tem movimento específico da saúde, você tem movimento específico da moradia, tem o movimento sem teto, que é forte hoje, não podemos negar. Você tem o movimento específico da área da educação, você tem o movimento específico da questão dos direitos da criança e do adolescente. E aí foi onde veio a questão das ONG, das ONG, de tudo trabalhando em cima disso aí, e cada um foi vendo esse movimento, só que não tem a característica do movimento comunitário, que é uma característica de entender a cidade, o seu bairro e a reivindicação global. Ele não é específico, ele atende a demanda daquela comunidade. E quando a gente criar liderança, capacidade, formação para entender isso, nós vamos novamente retomar esse caminho de luta e de glória do movimento social. Parabéns para vocês, parabéns pelo trabalho e obrigado pela oportunidade. E mais uma vez eu agradeço por estar nessa casa. Muito obrigado, meus irmãos. Meus irmãos de sangue, de coração e de luta. Mais uma vez, agradeço o companheiro Gerson. Existe mais alguma pergunta na plenária para ele? Companheiro Gerson, eu lhe agradeço. Vou te passar aqui o singelo kit da nossa fundação. É simplesinho, mas sabe que é de coração. Eu te agradecer mesmo de coração, né, Aparecida, pela tua presença aqui no nosso curso. Nós que agora, vocês faziam um movimento comunitário e agora a gente deu um nome para o movimento comunitário aqui do partido, né, Movimento Comunitário Trabalhista. Agora a gente tem nome, sigla, mas a nossa atuação sempre é com o nosso PDT. E tendo a figura do nosso líder Brizola sempre à frente. Então, companheiro Gerson, quero te agradecer de coração o teu desprendimento que está vindo aqui. Seja muito bem-vindo, espero estar contigo muitas outras vezes. Agora que eu te conheci mais de perto, pode ter certeza que eu vou te trazer de volta para cá, hein? Obrigado. Brava, gente!